Bem-vindo ao Fala aí Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco, e hoje num estúdio lotado de pessoas incríveis. Olha só, estou recebendo 3 profissionais de medicina hoje. E o que eles têm em comum? São todos da família Schmidt. Vou apresentar aqui ao meu lado Dr. Marcos Schmidt, médico endocrinologista, doutora Rosângela Schmidt, médica cardiologista, e a doutora Maria Luísa Schmidt, que está também, filha deles, formada, além da sua irmã gêmea, que também é médica formada, ou seja, o assunto hoje é muita medicina, é a família de médicos. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigado, prazer mais uma vez. Vai ser uma conversa, assim, com bastante interação, né? Eu vou ficar aqui virado para vocês, pra gente ouvir um pouquinho da história de cada um, né? E saber como que é essa medicina, essa semente crescendo dentro de cada um de vocês. Porque a medicina é uma área, todo mundo enxerga essa área, mas acredito que dentro de cada médico ela germine de alguma forma, né? Sim. E começa com um, começa com outro, e de repente passa esse sonho para as filhas, né? E esse desafio aí de ter 2 filhas médicas também. Então é uma casa de médicos, né, doutora? Sim, uma casa de médicos. E o genro médico também. Olha só. O genro da Carolina, que está fazendo gineco também. Então, o assunto, na pandemia, quando fechou aquela coisa, era só medicina, entendeu? Era uma coisa monótona até. Era chato até. A gente chegava e falava, gente, vamos parar de medicina, falar alguma outra coisa, alguma série, alguma outra coisa. Aí ativa os hobbies, né? O que cada um gosta. Exato, senão não dava. Realmente a gente passou recentemente por um cerceamento do mundo, né? Do universo de cada um, né? Mas eu acho também, Dr. Marcos me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que as pessoas passaram a olhar mais para a própria saúde. Você não acha, doutor? Eu acredito que o medo sempre suscita a mudanças. E vendo pessoas próximas morrerem, entenderam que se cuidar fazia parte do processo. Mas na pandemia, não. Na pandemia, as pessoas achavam que era mais legal não ir no médico para não pegar Covid. Morreu de infarto, o diabético descompensou, nunca teve tanta síndrome ansiosa, principalmente em crianças, né? Nós temos crianças na época da pandemia, ficaram fora que a da gente escola. atende crianças, faz endocrinopediatria, e aquelas crianças gordinhas, ansiosas, que chegam ainda hoje no consultório pedindo álcool gel, colocando na mão. Então, esse aspecto, estão se cuidando, sim, mas teve sequela. Eu acho que o Covid tem uma sequela psiquiátrica e comportamental muito severa. Interessante essa tua observação. E você que estudou medicina durante a pandemia, Maria Luísa, como é que foi? Assim, mudou alguma coisa no trâmite do aprendizado, na residência em si? Como é que aconteceu tudo? Eu fiz o meu 4º ano, antes de entrar no internato. Daí começou logo a pandemia. E a gente estava acostumado com um tipo de aula totalmente prático, né? Daí, do nada, tudo online, tudo EAD, né? Uma faculdade que não estava nada preparada para isso, especialmente a medicina, que precisa dessa parte prática, né? Então, acho que a minha turma perdeu bastante com relação a isso, quando eu já estava, assim, desesperada para tocar em um paciente, tocar em pessoas. Então, acho que o que mudou foi que quando eu entrei ali, realmente, no internato, que no meu 5º ano, eu entrei muito animada, assim, desesperada realmente para aprender. E daí também começou a ser possível mais contato, né? A vacinação já estava acontecendo. Já estava, assim, a única coisa que mudou realmente foi alguns cuidados dentro do hospital que a gente tinha que ter, né? Sempre usando máscara, álcool gel, né? Então, aqueles cuidados que acho que todo mundo começou a ter realmente. Mas o resto do contato, acho que os doutores deixavam bastante a gente livre para atender normal. Então, isso, não, graças a Deus, não fui tão prejudicada. Legal, você se formou numa turma de quantos? Olha, isso aí é um número grande, 120 alunos. Nossa, quantos médicos novos. Foi a maior turma da minha faculdade, foi a minha. Que incrível. Foi... É uma das vantagens de você ser filha de médico, é que você ficou com a gente na clínica, né? Praticando. Foi que você... Isso durante a pandemia eu tive sorte, porque eu fiquei muito no consultório, né? Como eu tava perdendo muita prática ali durante aquele ano, eu conseguia ali, dava umas escapadas ali pro consultório e conseguia atender um pouco com eles, ver, eles me deixavam fazer algumas coisas também, na medida eu fazia. Eu imagino que sendo filha de 2 médicos, prática o que não te falta. Não falta, Não, eles sempre me deram muita oportunidade de
de ir no consultório e também, às vezes, falar com algum amigo deles, né? Pra ter todas as oportunidades que eles puderam me dar, né? Então, isso eu não posso reclamar mesmo, Que né? legal. Acho que isso eles sempre me deram oportunidade. Bom, eu abri esse programa falando de sementinhas. E eu ouvi falar, doutora Rosângela, que uma sementinha, na verdade, entrou através de um corte em você. Quando você tinha 6 aninhos. Sim, E você ficou inspiradíssima com o residente que te atendeu. E foi assim que nasceu tão cedo o teu desejo de ser médica. Isso, Conta essa historinha pra Na gente. realidade, eu tinha 6 anos de idade e eu fiz um corte que ia necessitar né? Sutura, de ser pontos. sutura de pontos. Então, eu cheguei no hospital lá no Rio de Janeiro, minha mãe me levou chorando para o Hospital Miguel Couto, e eu cheguei no hospital, ela nervosa, mas eu cheguei no hospital, no pronto-socorro, tinha um residente, e o residente, aquele cheiro de álcool, de coisa, me deixou tão... Te agradou. Eu não chorei, eu me lembro que eu não chorei, e eu vi ele assim com uma paciência, conversando comigo, no meio daquilo tudo, aquele pessoal trabalhando, ajudando o outro. Eu falei assim, e ele foi tão simpático comigo, eu falei, eu acho que eu quero fazer isso quando eu crescer. Eu quero ser isso quando eu crescer. E eu saí ali do hospital, minha mãe nervosa, preocupada com isso, e eu... realizada, tranquila, ele me elogiou. E aí eu falei, meu Deus, eu quero ser ele quando eu crescer. Com 6 aninhos você manteve esse sonho Sim. até chegar a hora de estudar medicina. Sim, sem mudança. E a sem decisão segunda pela opção. cardio, ela veio logo também? Ela veio, na verdade, também durante a minha formação, durante durante a minha graduação médica, porque eu tinha um professor também que era maravilhoso. Ele tinha uma paciência de conversar com a gente. E o primeiro sinal de que eu iria ser cardio era que geralmente o primeiro sinal é quando você gosta de eletrocardiograma. Entendeu? Eletrocardiograma. E o meu professor, Pedro Diniz, ele tinha uma paciência, ficava com a gente. Aquilo me chamava atenção e eu quis saber de eletro. Quando o aluno quer saber de eletro, é porque gosta de cardiologia. Já te puxou pra área. Porque os que não têm, já tem os que chegam e falam assim, eu não quero. O cirurgião já fala assim, não entendo disso, não quero. O ortopedista, pior ainda, né? Eles têm pavor de eletrocardiograma. Então foi foi por paixão mesmo. Mas acho que comigo essa conexão veio muito cedo. Talvez isso seja até o processo de ser cardiologista, que eu brinco que a cardiologia é a especialidade clínica mais próxima, eu acho que da cirurgia, porque exige um certo sangue frio, exige uma tomada de decisões rápida. Adrenalina. É adrenalina, exatamente. O cardiologista é o cara que gosta de paraquedismo, que gosta de body jump, entre aspas. A gente gosta de uma mexida, assim, do que os outros não gostam, a gente gosta. Que legal. Mas o meu foi bem rápido, assim. Tomar uma decisão entre um pulsar e outro ali, né? Muito rapidamente. É uma especialidade que exige isso. Por isso. Inclusive, você fez por 22 anos, ficou de sobreaviso na policlínica. Sim. Nossa, esse tempo deve ter sido... As meninas já eram nascidas? Como que era? Elas tinham... Sobrava pra você, Muito. Heitor? Você já pode falar disso. Na verdade, eu sempre diz que se você for voltar atrás em decisões, às vezes você não volta. E ainda bem que a gente não tem a oportunidade de voltar atrás, né? Porque realmente essa decisão foi bem difícil. Eu fazia na época, ela tinha que fazer, era obrigada a dar plantão na UTI, era estatutário no hospital. Então eu fazia o meu, que naquela época era obrigado a dar plantão, e fazia o dela para poder ficar com as crianças. Muitas vezes. Muitas vezes. E muitas vezes ela ia de noite atender paciente de madrugada, 2, 3 da manhã. Ela super cansada, eu ia como motorista para dirigir. Daí ficava esperando até atender para poder levar de volta. Quer dizer, foram anos que foram bons lá. Lógico que ela fez coisas, obviamente, edificantes, mas que tem um preço, tem. Então, foram 22 anos de sobreaviso, muito. que dá uma experiência muito grande, que realmente me deu, não vou negar. E 6 anos de coordenação da cardiologia do Instituto, da Policlínica. 6 anos, né? No meio de um monte de só tem eu de mulher
né? Realmente, a Cardiologista. cardiologia é um território onde a gente vê bastante homens médicos, Sim, né? sim. A gente já recebeu outras médicas cardiologistas no podcast, mas realmente é algo assim que durante anos, ainda um tempo atrás a gente via mais uma especialidade que os homens optavam, sim, né? Sim, exatamente pela dinâmica. Tudo que eu faço, na verdade, é com a cumplicidade do meu marido. Sem ele, realmente eu não teria sem essa cumplicidade, eu não conseguiria o que eu fiz e o que eu faço. Com certeza. Né? O fato dele ser médico, entender o universo, como funciona e também, né, o que é um plantão, né, Dr. Marcos? Entender. Tem que entender o tempo. Então, por exemplo, o Dia dos Namorados é uma coisa que a gente já combinou que não vai ter mais. Em casa toda vez que tinha Dia dos Namorados, eu fazia. Ou outra tava eu convidava fora. ao jantar, eu adoro ir, né? Não, combinava e acabava. Cansei de ser chamada cancelado. No hospital. Frustrante. Hoje em Quebrava dia, o coração. Não tem. Não, mas é que a gente sempre diz, né? Que eu tenho que falar isso, senão eu não vou dormir direito. Que eu digo que a Rosângela não tem coração, por isso que a pessoa que estuda cardiologia vai tentar entender o órgão que ela não possui. Deixa eu mudar o foco. Você tem alguma memória, Maria Luísa, desse tempo em que sua mãe estava dando plantão e você era levada para ela receber aquele chamego materno lá no hospital? Várias. Nossa, eu e minha irmã, a gente cansou de ir na UTI. A gente tem fotos de pulando carnaval, a gente de Havaiana, de sei lá o quê, de Pequena Sereia, sei lá o quê, indo lá na UTI, passando visita, porque às vezes o pai fala que ele pegava os plantões da mãe, mas às vezes os dois eram chamados, né? Daí quem que ficava? Daí a gente ia lá e ficava com as enfermeiras da UTI. Ainda bem, olha só, eles foram muito espertos e fizeram gêmeas. Né? Então vocês tinham uma outra, né? Na pior das hipóteses, elas estavam sempre juntas, não é? Iam na UTI, Quantas vezes você ficou na porta da UTI? Coitada. Elas entravam dizendo que não era pra olhar, mas elas abriam o olhinho, então desde 4 anos via gente entubada, Então esse ambiente delas nunca foi hostil. Então elas nunca vão poder dizer, eu não sabia o que era medicina. Porque hoje em dia muita gente quer fazer medicina por uma coisa hipotética de, sei lá, hobby, o status, uma coisa assim. Elas não. Elas sabem o que é medicina, foram criadas desse jeito e se escolheram. Não tem reclamação depois, porque sabiam absolutamente a parte difícil. Que a parte difícil é UTI, é plantão, emergência. Muito e agora a Maria Luísa teve experiência em consultório, o que também é uma parte mais tranquila, vamos dizer assim, né? Acho que a gente entra com algo que muda sendo filho de médico quando a gente entra na faculdade, além de, claro, que a gente já falou dessa parte prática, né, as possibilidades disso, é realmente você entrar com uma visão nada romântica da medicina. A gente entra com uma visão bem realista, né? Não só das dificuldades dentro da faculdade, mas agora, por exemplo, eu que vou entrar no mercado de trabalho, eu sei as dificuldades que eles passaram e que comentaram comigo, passaram para mim. Então, acho que isso a gente já entra bem focado e sabendo das dificuldades. Muito bom. Você e a Ana Carolina eram da mesma turma? Não, a minha irmã entrou na faculdade 2 anos antes de mim. Eu tive um hiato ali, que eu tava fazendo design na PUC. Eu tive um período ali que eu não sabia se queria medicina, se queria fazer mais moda, design. Meus pais super me apoiaram em seguir esse lado mais artístico. Eu fui ali, daí falei, não, é medicina mesmo. Daí voltei. E daí minha irmã já tinha entrado na Positivo. Daí ela terminou a faculdade há 2 anos, terminou na pandemia, inclusive. Então, pra ela foi difícil ali aquela transição. Mas agora tá super bem, tá fazendo residência em psiquiatria, tá adorando, né? Que bacana, você não recebeu essa pressão, assim como agora não vai receber na especialidade, na escolha. Vou contar, ela tá entre dermatologia e endocrinologia. Olha, o lado bom é que você já tem todo o legado do seu pai pra continuar se for endócrino. Eu vou ali no consultório. Pra trabalhar junto. E ele já fala pros clientes, não, essa vai atender você na próxima vez. Fala, com todo orgulho, né, amor? Não, ela tem. Sim, ela tem talento. Não, vamos falar desse orgulho, assim. Olhar para as duas, assim, para esses diplomas, gente. Claro que tem muito orgulho. Eu acho que ela vai ser talvez a minha versão mais light, né? Que a gente é mais durão. Eu tenho certeza que ela vai ser mais queridinha. Então, vai ter aquela legião de clientes que, obviamente, vai preferir a Maria Luísa.
Alguns vão ter, Ele ficar já um tá pouco preparado pra É, já mudar. tá. ressentidos, mas eu vou ensinar um pouco de maldade pra ela, pra poder fingir que é durona. Mas ela é durona, quando ela quer, ela é bem durona, acredita em mim. Tem que, também tem um lado da mãe, né? É. Não só- A cardiologia Que é durona. perdeu faz tempo, né? A cardiologia É, há a alguns anos cardiologia não sem conseguiu. Nenhuma cogitou. Não. Bom, você é uma Trauma. mulher bem resolvida, Não. fica tranquila. Não, cardio Todas falam já- que, desde que não seja cardio, a Carolina fazendo psiquiatria super a ver, bem feliz também. Eu acho que isso vai ser muito positivo. Com Mas, certeza. Estamos bem e felizes. bom ver a realização delas, né? A realização é, nossa, claro, orgulho, mas o orgulho também de achar que elas vão ser profissionais com empatia do que está se precisando muito, né? Com foco, empatia, saber as regras do jogo, como ela falou bem, mas saber ter certeza de que vão ser profissionais capazes, competentes. Isso me orgulha muito. E tem também uma outra coisa. Mesmo se for na mesma área, na endocrinologia, o doutor trabalha com a endocrinologia pediátrica também, Sim, né? as duas, sim. Então, de repente, ela foque um pouco mais em outras questões, né? E, inclusive, a pediátrica é algo que está sendo bem procurado, né, doutora? As crianças estão precisando cada vez mais de endócrino. Né? Na realidade, é que eu sempre digo que endocrinopediatria é a parte difícil dentro da medicina. E a tendência das pessoas que estão vindo é não pegarem partes difíceis, com o retorno mais rápido. Você sente Entre isso? aspas, não querem Um se pouco, incomodar, sim. vamos dizer assim. Então, por isso que é tão raro endocrinopediatria. Ah, Né? entendo. Então, as pessoas, obviamente, não querem. Elas querem outras áreas que, teoricamente, são mais fáceis, né? Mas eu deixo a critério. A Maria Luísa, ela tá bastante ciente da dificuldade que é a endocrinopediatria, tem seus ônus e os bônus. É uma área incrível, mas é bastante difícil, porque você tem que lidar com pai, mãe, com expectativas e realidades, é um pouco difícil. E ainda um ser humano em formação que não sabe direito, né, o que é o mundo, ainda tá tateando É difícil. várias coisas. Os pais, porque às vezes endocrinopediatria é muito, a questão mais prevalente é crescimento. Né? Então o pai tem uma expectativa que quer que o filho tenha determinada altura, e às vezes é difícil explicar que é genética. Ou o pai quer que a criança emagreça, mas o pai e a mãe não fazem dieta. Então Não, assim, aí é uma área mais complicadinha, mas a Maria Luísa já tem um estágio, horas de endocrinopediatria muito Ela grande. acompanhou. Mas olha que Acompanhou. coisa interessante. Qualquer coisa você manda pra Ana Carolina. É, Daí esses também. pais vão conversar com a psiquiatra. Não tenha dúvida. Um vai passando pro outro e se ajudando, né? Vai ser, com certeza. acho que vai ser bonitinho em E breve. se for tenso demais, a cardiologista também pode ajudar, né? Exato. Pra puxar a orelha é na boa. Geralmente eu sou mais durona, às vezes, quando precisa. Todo mundo se engana muito, às vezes, com jeitinho, com coisa, mas na verdade, às vezes, eu sou bem enfática, bem incisiva, quando precisa, né? Né? A filha pode confirmar. E elas também, não se engane com essa vozinha. Meiga, esse rostinho meiga. de anjo. Não se engane. Mas eu acho que a gente já vai aprendendo durante a faculdade a adquirir outras características, né, também, que são necessárias. Então, acho que ser durona em algumas partes, ser mais incisiva. Então, realmente, a gente vai adquirindo, acho que essa habilidade, né? Eu acho que a medicina tem isso de desafiador. Ao mesmo tempo que exige humanização, exige essa dureza. Sim. Porque em alguns momentos você tem que ser realmente bem pulso firme para dar aquele norte, né, que o paciente, que a família do paciente está precisando. Sim. E tem que ser bem seguro. isso. A gente tem que estar seguro conosco para passarmos segurança. Então, o cliente, você não pode estar mal, você tem que decidir pelo cliente. O cliente sabe, então, passar segurança, você só pode passar uma coisa que você tem. Quer dizer, se o médico está inseguro, ele não pode passar E segurança. fazer isso também numa situação de emergência, com infarto, com infartado, com toda uma família, com toda uma coisa que você tem que manejar, é complicado. É complicado. Por isso que muita gente não quer. É uma especialidade, a cardiologia em si, a gente está não é todo mundo que quer ser cardiologista, pela responsabilidade, né? Porque as coisas fáceis, todos estão querendo seguir pelas vias mais fáceis, né? Todo mundo quer fazer algumas coisas que não exijam tanto. Daí, até a dificuldade de pediatras em geral, né?
Não só na área da endocrinopediatria, mas na pediatria em É geral. verdade. Nós estamos com uma falta enorme. Raramente você escuta um formando em medicina, né? Um médico que acabou ali o seu processo de estudos falar, eu vou fazer pediatria. É bem difícil, né? Na minha tua turma, você se recorda? Então, eu até 120, vamos lá, sabatina. Olha, eu acho que tem uns 2, 3. É muito pouco. Até ainda que lá na faculdade que eu fiz é muito forte a pediatria. É muito bom o estágio de pediatria, mas mesmo assim eu acho que a minha geração é uma geração que preza muito agora também a qualidade de vida. Então todo mundo pensa nisso antes de tomar alguma decisão, né? E eu acho que é uma coisa que na geração deles não pensam. Não, tem essa coisa eu brinco que é geração qualidade de vida agora, entendeu? Então, às vezes eu tenho conversa com os meus colegas mais velhos e tudo mais, e a gente brinca, né, geração qualidade de vida. Então, enquanto eu tô no consultório às 6 da tarde, tem um colega meu que quis mandar para fazer marcar uma endoscopia. Não, essa própria secretária falou, não, falando de secretário para secretário, ele saiu porque ele teve jogo de futebol dele às 4 da tarde. Então, e um colega novo. Mas enfim, estão certos. Gerações, né? Vai mudando. Eu não sei a fórmula, eu não aprendi, né? Nós somos médicos há 32 anos. Então, eu não aprendi hoje o que eles chamam de qualidade de vida. Teoricamente, é descansar um monte, ganhar um monte e atender bastante. Eu não consegui isso aí. A gente tá na fase do intensamente. Né? Claro, descansar, provisionar momentos de lazer, ok. Mas teoricamente, essa facilidade não é tão simples, não. Eu lembro a primeira vez que você esteve no podcast, que o doutor esteve na primeira temporada, né? Você comentou, jogou um número em determinado momento da conversa, falou que normalmente você atende faz 700 atendimentos mês. Sim, sempre. Esse número mudou, Não. é isso? Como consegue, né, equacionar? Na verdade, assim, você faz. Porque eu não ficaria em casa, eu já meditei sobre isso. Eu não teria paciência. Até a Não, minha ele é equipe hiperativo, sabe que, viu, pessoal? Ele é hiperativo. a minha equipe sabe que eu não tenho paciência de ficar, por exemplo, às 4 da tarde vendo um filme. Isso não vai acontecer. Não Você que gosta no de estar dia. em contato com o seu paciente. Sim, eu me divirto, me distraio. Ali de um lado pro outro. Eu me distraio, eu ganho cultura, eu aprendo, eu converso, porque eu não lido com uma coisa ruim. Então, para mim, passa o tempo. Você ama Até- o que faz. Até porque eu lido com pessoas diferentes, de culturas diferentes. Claro que tem que ter uma tecla SAP, né, no atendimento. Então, você não padroniza. Então, tem gente bastante com nível cultural alto, que tem um nível de exigência intelectivas, ou outro você tem que traduzir, simplificar o teu atendimento, no sentido do português. Isso é divertido e automático. Então, a Maria Luísa, quando ia lá, ela achava divertido, porque às vezes você tinha que mudar muito a tecla. A linguagem. Não tem uma rotina, não né? tem Ela rotina, usa né? muito. Isso que me encanta, eu acho que isso é divertido. Então eu não sonho, quando eu me aposentar, essa possibilidade não existe. Na minha cabeça, não. Bom, seu pai tá com 82 Meu pai anos tem e tá 83. trabalhando. Ele é médico? Não, ele é empresário. Nossa. Mas exemplo para ir longevidade na medicina tem muito, né? Cara, eu só digo que eu espero ter bom senso de parar quando ficar ruim, e o bom senso que os clientes percebam que eu estou ruim e não vão mais em mim. Não marca. Daí eles vão em mim. Porque isso às vezes acontece. ó. A gente tem exemplo, Não. exemplo não. Acontece, às vezes eu tenho um médico que está muito ruim, ou médicos, né, estão muito velhinhos e estão atendendo, e tem doente que vai. Então eu não sei qual dos dois está errado. Mas aí é Eu uma relação de cumplicidade, já né? adquire uma Tem outra confiança. coisa em jogo, não é Tem, só, tem. né? Tem muita É só que coisa. o duro é que a prescrição é complicada, né? Que a gente prescreve, né? Mas a Maria Luísa ou a Ana Carolina vão me avisar a hora que eu estiver meio gagazinho, daí eu paro de atender. Não, tem Não, problema. ele entende mais de computador que eu. Eu sou mais na ficha. Ele vai lá e fala, meu Deus, como é que você sabe isso no computador? Muito Não, e ele é tempo. Ele me ensina. Muito inteligente. São poucos os endocrinologistas que têm os 2 títulos de endocrinologia. Adulto Ele e tem- pediátrico. E pediátrico. E ele tem. É um dos únicos no Paraná que tem os 2 títulos. E gosta, porque você já fazia endocrinologia pediátrica No já Rio. na tua residência. Então, eu queria fazer agora um raciocínio geográfico, porque os dois vieram do Rio de Janeiro, Sim. Aham. né? Os dois se formaram no Sim. Rio de Janeiro. Aham. Daí você já estava em Curitiba, no Paraná, casaram-se
E as meninas nasceram, é isso? Não, a gente... Vocês vieram do Rio pra cá, pro Paraná. Rio pro Paraná, nós tivemos um intervalo curto em Guarapuava, Ah, sim. 2 anos. E daí onde elas foram decidiram por produzidas. Mas Pato Branco. você é de Curitiba, Tá aí. você é curitibano. Sim, eu sou Ele natural de foi Curitiba. estudar na Federal do Rio de Janeiro. Entendi agora. Ele foi estudar na Federal do Rio de Janeiro, porque naquela época eram poucas faculdades, nós temos 32 anos de formado. Vocês se formaram no mesmo ano? No mesmo Sim, ano. nós somos colegas de turma. 5 anos depois, deu certo. Sim, nós somos colegas de turma. E vocês casaram no fim do curso, os dois já Casamos médicos. um ano depois de formados. Depois E nós já casamos. namoravam durante o curso? Namoramos depois. Depois. Uns 3... Não, nós namoramos no final do curso. É, uns no 2 final do anos curso. antes de terminar o curso. Aí eu cheguei à conclusão de que ele... Meu Deus, já tinha me visto mesmo no plantão, a gente fazia plantão junto, né? Já tinha me visto sem batom, sem nada. Eu falei, eu vou casar É com esse ele aqui que mesmo. me conhece. É com ele mesmo, né, amor? Foi Eu divertido. mandei tirar as costeletas. Ah, tinha costeletas ali? Era meu orgulho, agora não tá mais. E o cabelo era mais comprido? Era também? comprido, Chitãozinho Chororó. Aquele mole. É, assim. aquele. Era bem assim. E a Você costeleta ainda grandona. olha essas fotos e fala, pá, Não, é uma vergonha. Aquelas camisas da grande família, do Carrara lá. do Agostinho do Agostinho Carrara. Viscose. Gente, eu fico... É que na época era indignada. moda seda, São era épocas chique, e né? épocas. É, não, né? a gente aceita, mas agora não tem no guarda-roupa. Mas, gente, ela estudou design. A gente tem que ouvir o que ela fala. Não, eles- Todo dia eu ouço. é. Delas, das moças, do pessoal do consultório, quando eu chego no consultório, as meninas já estão olhando. Teu cabelo não tá bom. Olha a tua calça, olha o teu tênis. Ele é rodeado de mulheres. Agora é isso que eu queria É. perguntar agora. Chegamos na questão. Como é viver rodeado de mulheres? Olha, é uma coisa interessante, porque o que me equilibra um pouco é que o cachorro, os cachorros são meninos. Então eu tenho esse viés masculino. Claro. Mas é interessante o dia, né? Quando você pega, teoricamente, muita mulher com mau humor simultâneos. Todas Então, na aí fase você da tem que- TPM. Não, mas daí é fácil, eu sei lidar. A Rosângela tá cansada, eu fico quietinho com minhas panelinhas cozinhando, pergunto a básica, o que você desejaria pro jantar? E simples, seu jantar tá Nossa, servido. não. Pronto. Maravilhoso. Não, Ele é um gente, santo. É simples. Não, eu falo que sem ele, Não tem sem problema. ele seria impossível. Aí você vai lá cuidar das suas plantinhas, ou Aham. vai lá pro seu cantinho com um Sim. livro e Vou ver fica minhas tudo orquídeas, certo. ver como é que estão vindo, vou ver... Não tem problema, não. Vou ver como é que estão minhas Eu digo que a Rosângela é um dos únicos problemas que eu não tenho, né? Nossa, Olha que elogio, gente, em rede nacional aqui. Outros, bom. mas ok. não, eu sempre agradeço o marido que tem. Vocês são testemunhas, né? Eu dou graças a Que Deus. legal. O pai Meu brinca Deus. que ela vai pra Aparecida agradecer também. Ah, sim, tem essa história da Aparecida. Ele Ah. diz, de vez em quando eu vou pra... Uma vez por ano, geralmente, eu vou pra Aparecida. Uhum. E aí, ele diz que eu vou lá pra agradecer. O marido que tem. O marido que tem. Não, eu falo com ele que eu vou pedir forças pra continuar. Pra continuar casada. Não, mas os clientes acreditam, sabe? Eu falo sério, né? Uhum. Aliás, 90% quando eu falo, as pessoas nunca sabem se eu tô falando sério ou tô brincando. Nem a Rosângela, nem as pessoas me conhecem, sabe? E eu falo, não, eu sou casado e a Rosângela, sim, ela vai Aparecida todo ano. É, né, que ela vai Aparecida? Vai, que bacana. Já é uma brincadeira clássica. E as pessoas acreditam, né? Que legal. No fundo ela vai, mas tudo bem. Sensacional. Eu acho que ter pais com sinergia também ajuda muito, né? A você Ah, decidir o ajuda. que fazer, Uhum. assim, decidir mesmo o seu projeto de vida, né? Acho que a essa altura você já conseguiu desenhar, até porque você gosta de desenhar, né, Marileisa? Adoro, sempre gostei. Já conseguiu desenhar bastante projetos, assim, Sim, eu do que acho você quer fazer, né? É, eu acho que essa cumplicidade que eles têm, sempre passaram pra gente, sempre foi algo muito importante, assim, tanto pra mim quanto pra minha irmã, né? Quando a gente conversa sobre o nosso futuro, sobre o que a gente quer, a vida que eles criaram também, né? Quando me perguntam, você quer voltar pra Pato Branco? Eu falo, gente, eu adoro Pato Branco, vamos voltar, porque acho que o modelo que eu tenho são eles, né? Então, a vida que eles criaram aqui, pra mim, é um exemplo mesmo. E a Ana Carolina tá retornando pra cá ou ainda? Ana Carolina tem o desejo de retornar pra cá. Uhum. Né? No caso também como noivo. É noiva, agora é noiva. Aham. Então, O pai já faz uma cara de O pai já desgosto. ergueu a sobrancelha. É noiva com o Matheus, pessoa muito querida. E tá fazendo gineco, obstetrícia, então
existe essa possibilidade, assim, ela deseja, eles desejam, né? Mas, vamos ver também, né? Falta ainda. Prevejo ampliação de consultório, hein? São 3 anos. Clínica Schmidt vai ter que ampliar. Vai ter que ampliar, tá Uma pequena. filial. Ou pegar um prédio só para vocês. É grande. Muito interessante, Mas que gente. bom, é bom ver a evolução das coisas. Eu digo assim que cada vez, né, que a gente vai montar uma clínica, um consultório, as coisas, é que nem você casa, né? Eu acho que cada pessoa de 10 em 10 anos faria uma casa diferente. Você nunca faria uma casa igual, né? A clínica tem essa coisa de progresso, também de mudança, até porque a gente vai a gente gosta do que faz, né? Quando você gosta do que faz, não tem trabalho. Então, a gente vai em congresso, a gente se mantém atualizado, a gente gosta de fazer o que faz, né? Acho que isso aí é uma coisa que a gente conseguiu passar para vocês, Com talvez. certeza. E sem a ideia de sofrimento também. Eu acho que tem muito... É médico que passa que tipo... Ai, medicina é sofrido. Sabe? Não, eu tenho uma vida, honestamente, se eu falo para todo mundo que se eu fosse morrer amanhã, não teria muitas coisas para mudar, não. Eu levei a vida que eu quis, do jeito que eu quis, consegui viajar, aproveitar. A gente tem situações engraçadas. Nós não temos sofrência. Não, então e não tem passa as a ser... histórias boas do paciente que você transforma, né? Que você tira o problema, né? Orienta e muda um comportamento. Aliás, acho que a palavra comportamento, para qualquer área de medicina, ela se encaixa como uma luva, né? É a parte que eu digo que bom que eu sou pago para transformar a vida das pessoas em uma coisa melhor. Porque às vezes você é pago para fazer coisas que não são tão legais assim e precisam ter. Sim. Eu tenho a felicidade de, por um acaso, ser médico e, por um acaso, você poder dar toques, às vezes, na vida pessoal. Olha, dona, não pare de ficar cuidando dos netinhos, você não é empregada. Né? Às vezes eu dou uns toquezinhos. A senhora precisa cuidar da sua saúde. Não é assim. Opa, presta atenção. Então, a gente realmente acaba, no dia a dia, dando um pitaco de coisa que não é só medicina, tentando melhorar. Pode acertar ou não, enfim, mas... Isso faz parte também, não é fazer o mínimo necessário. Se cada um fizer sempre o mínimo necessário, fica uma mesmice. E a coisa não evolui, então. Até porque tem paciente que eu vejo que, pela experiência que eu tenho com eles, que eles vão no consultório nem pra ver exames, nem pra fazer um check-up, vão pra pra conversar. desabafar com o médico. Então, e já ajuda, né? Pra eles ajuda no emocional, então é uma outra forma, né, de ajudar. A gente tem pacientes ao longo do tempo, tem pacientes de 26 anos, que nós acompanhamos há 26 anos. Pegou várias fases da vida desse paciente. Todas. É comum, né? Bem cíclico. Cada etapa a gente tem um ciclo, né? Que se prevalece. Infância, adolescência, né? Vida adulta. E daí também, quando entra já na terceira idade, né? Eu gosto muito de idosos, eu gosto bastante. Por falar nisso, a gente tá encaminhando aí. Eu não posso deixar de falar que você foi a médica querida do coração do Frei Policarpo e do Frei Filipinho. Foi, né? Então, como é que foi essa experiência, doutora, de cuidar deles, assim, já que você está falando dos idosos em si, né? Na verdade, foi engraçado, assim, quando eu comecei a cuidar do Frei Policarpo, porque ele foi no consultório e sozinho, como de hábito, né? Ele fugia, né, ele dava as fugidinhas dele, e ele foi no meu consultório para ver se eu poderia dar o mesmo remédio que uma funcionária que trabalhava para ele tomava. Falei, não, Frei, nós temos que ver, não é assim, né? Tomar o remédio que a fulana toma. E aí eu fui, mas foi uma experiência bem transformadora, assim, porque eu atendi ele sempre com a mesma consideração que ele sempre atendeu as pessoas. Chegava no hospital às 5 da manhã, sempre teve, né, Então, se precisasse de alguma coisa, eu iria lá na paróquia, porque ele sempre foi tão solícito, né? Sim. Em tudo. Mas ele era uma pessoa boa, não reclamava de nada. Ele teve uma escara no calcânio que... Gente, era santo mesmo, porque ele não reclamava, ele não tinha dor. Eu tinha que adivinhar como um pediatra adivinha dor de criança. Às vezes que estava com uma infecção, que estava... O que o senhor está sentindo? Nada, não tô sentindo nada, tô bem. Às vezes estava com febre, com sei lá o quê, não.
Era que nem cuidar de criança. Já o Frei Felipe, que era uma figura também, era de uma vivacidade enorme, era um imperativo, igual o Dr. Marcos. Os dois eram imperativos. Provavelmente te recomendava também, não era só o paciente. Te recomendava coisas, leituras. Não, ele assim, enquanto o Frei Policarpo não reclamava de nada, o Frei Filipinho já reclamava de tudo. Porque na última vez que eu atendi ele, na penúltima vez, ele teve AVC, ficou internado. Infelizmente teve AVC dele, que proibiu ele de fazer as coisas dele na televisão. E aí eu falei com ele, Frei, olha, o senhor não vai poder, Frei Felipe, né? O senhor não vai poder fazer o seu programa, né? Da sua bênção. Ele respirou assim como eu tô falando, perdi o emprego. Eu falei, essa altura da imagina, vida, é. essa preocupação. perdi o emprego. Mano, acho que uns 8 meses antes dele morrer, que teve AVC. É muito E legal. eu falei com o Frei Felipe, Frei Felipe do céu, no dia que fizerem isso com o senhor, derem a conta pro senhor, eu não vou mais atender o senhor em casa, não vou atender mais ninguém em casa, né? Então são histórias engraçadas, né? Enquanto um reclamava de tudo, o outro não reclamava de nada. Ele só não reclamou realmente na última internação dele, que ele infelizmente faleceu de Covid, né? O Frei Felipe. Mas ele foi a vez que ele não reclamou, que eu não vi ele reclamar. Fui vê-lo no hospital, ele não reclamou. Estava bem, tudo bem, realmente vai ver que ele não reclamou. Mas é uma coisa que eu gosto muito, entender os idosos. Eles nos ensinam muito, e é uma coisa que a gente tem que mudar na nossa cultura. A gente tem que dar mais espaço para eles vivenciar, porque às vezes também eu visitei algumas vezes, né, os freis, e chamava atenção assim, o número de pessoas que pediam as coisas. E a solidão deles, proporcional ao tanto de pessoas que atendia, e etc. Né? É uma coisa que me chamou bastante atenção. E chama atenção a solidão dos idosos. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar nesse processo que é bem... A gente tem que dar essa ajuda, já que a gente está numa cidade amiga do idoso, sabe, de fazer projetos de interação social desses idosos. Às vezes a mãe levava, ela ia consultar os freis, daí eu ia junto. Daí era uma delícia ficar conversando com eles, né? Porque eles têm uma simplicidade, né? Tantas histórias. A do chocolate é muito boa, porque... Te deram chocolate? Eu dei chocolate, você fui deu dar chocolate pra eles, pro Frei Policarpo. E daí ele tava na poltrona dele, a mãe tava fazendo as prescrições, daí eu fui dar o chocolate pro Frei e falei, Frei, olha, eu vou deixar o chocolate ali na cozinha pro senhor, tá? E quando o senhor quiser, pede pro enfermeiro, o Cristiel, acho que na época, pra dar pro senhor. Ele, não, deixa aqui comigo. Ele pegou, escondeu atrás, pra ninguém pegar, pegou todos os cobertores dele, pra ninguém pegar o chocolate dele. Daí eu só falei, mãe, ele tá com chocolate, ele não é diabético, né? Ele não era diabético. Mas a eu felicidade morri de dele medo. com Mas a chocolate. felicidade com o chocolate era... Legal. Foi uma coisa boa pra mim, por exemplo, porque daí eu acabei herdando no sentido de convivência, né? Porque a Rosângela tem bastante Frei. Eu digo que hoje é uma coisa muito legal para mim ter essa chance de atender todos os outros freis, são muito queridos, ter a chance de vivenciar o dia a dia. Coisa muito engraçada, eles assim, vão almoçar, mas daqui a pouco tem um velório para ir, daqui a pouco tem uma extremunção, daí tem uma missa, é uma coisa bem diferente. Cada um com a sua profissão, né? Exatamente. E essa chance de você ter a imersão em um outro mundo é engraçado. É positiva. São pessoas muito cultas, que trazem bastante positividade, independente da crença religiosa. São pessoas cultas. É uma das cultas. coisas boas de medicina, né? Que a gente essa gosta parte como clínicos, de conviver com pessoas. Como clínicos. Muito bom mesmo. Nossa, interessante. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria Luísa. Ela que saiu da universidade e está indo para uma nova etapa, né? Essa visão que a doutora falou, né, de respeitar os idosos, né, de dar... Você percebe que a sua geração, já que você falou da sua geração, Sim. né, como é que tá, assim, esse balanço, assim, pra gente encaminhar um fechamento de pensamento aqui e o que você aspira dentro da medicina? Então, essa parte de idosos é até interessante porque a gente falou da pediatria, que ninguém quer fazer, mas ali na minha faculdade tem muita gente que quer geriatria, né, que vai cuidar dos idosos. Até a minha melhor amiga ali na faculdade já
já vai fazer. Então, eu vejo um respeito até grande, pelo menos a minha vivência ali, né? Eu também fiz, pelo menos na minha faculdade, a gente teve muitas experiências em lar de idosos. Não só na clínica ou no hospital, a gente ia lá fora da faculdade, né, cuidar deles. Então, eu acho que isso trouxe uma proximidade maior, um respeito maior pra gente, que às vezes a gente talvez não tem em casa, né? Então, acho que isso trouxe uma proximidade bem grande, um respeito maior, né? Pelo menos do que eu tinha. Não tem em casa porque os pais são super jovens, é isso que Exatamente. você quer falar, né? Não é? E de aspiração agora, eu tô louca pra trabalhar. Acho que o pai e a mãe já falaram, meu Deus, para um pouco, porque um dia eu recebi a confirmação de que passei ali na última prova, no outro dia eu já tinha marcado um outro curso, de outro curso, falando, para um pouco, né, só pra respirar, né, organizar as minhas coisas lá em Cascavel ainda, mas eu tô com aquele bichinho pra pegar o CRM, pra já começar a trabalhar, e tô muito feliz, né, em já conseguir fazer o que eu gosto, né? Que eu acho que essa é o que a gente sempre sonha, né? No meio das dificuldades ali da faculdade, a gente só quer chegar nesse momento. A chave de toda a vida feliz, né, doutora Rosângela? Fazer o que gosta, se realizar, se dedicar para isso, né? Isso é um sonho mesmo, sabe? Eu sinto às vezes, nossa, tem pessoas que fazem tarefas assim, trabalham numa indústria, tem que ficar colocando uma peça todo dia, né? Às vezes essa pessoa não tem também outra condição de ter outro então, trabalho. Uma coisa que eu sempre falei com elas, e acho que eu pus a responsabilidade demais, mas eu falei com elas, olha, vocês, desde pequenas, vocês têm oportunidade, vocês têm educação, isso aí é uma coisa, né? E de poder fazer o estudo da liberdade para você fazer o que quer, né? Educação. Então, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho consciência dessa responsabilidade num país como esse. Então, fazer o que a gente quer, né? É uma maravilha. Eu me sinto realizada nesse ponto, assim, como médica cardiologista. Eu não defendo assim, bandeiras de empoderamento, até porque eu acho que a mulher, ela tem... além da profissão, é bom ter uma família, ter isso tudo. Eu sei que o conjunto eu consegui por conta do meu companheiro, que eu não conseguiria de outra maneira, né? Isso é uma declaração de amor, doutor Marcos. Bom, vai ser o último a falar, você já vai responder. Pode concluir, doutora. E assim, eu fico bem feliz que elas de ter dado essa oportunidade para as duas, né? E delas terem essa que Maria Luísa quis fugir da medicina, né? Foi para o design, ela tem uma visão e acabou voltando. Né? Mas eu fico feliz de poder dar, com a consciência tranquila de poder dar educação para as duas. Nossa, isso é muito bom. E delas poderem fazer o que quiserem. Que gosta, né? Né? Que bom, doutor. E esse seu retorno aqui agora com essas duas belas e mais Ana Carolina, que está aqui com a sua presença viva, apesar de não estar fisicamente, mas a gente está falando dela o episódio todo. Como é que você se sente assim, em retornar, poder contar essa história com a sua família? E esse desfecho mesmo de fala, né? Não, Roosevelt diz assim que tem duas fontes constantes de prazer, né? O dever cumprido e o bem realizado. Então, dever cumprido, lógico, como pai, você tem aquela parte que é o dever, aquela parte formal de você formá-las, que é essa parte do dever, mas tem o lazer, que é o orgulho de poder ver que elas estão felizes. Estaria feliz se ela tivesse feito outra profissão e tivesse olhinho brilhante também. Então, não é condicionado a ser médica e também não condiciona com nada que ela fizer. Claro, se ela fizer endócrino, fica mais feliz, claro. Mas sem pressão, qualquer coisa ainda que ela, você pode optar qualquer por coisa que ela percebeu fizer, que é sem a gente pressão, também né? não vai cortar o cartão de crédito, não vai ter sanções. E realmente, sempre eu não consigo ver aquelas coisas que nem as pessoas, assim, é um momento feliz quando volta pra casa, né? Porque tem gente que gosta de ficar até tarde, tá? Para não ficar em casa. Ai, que bom que eu vou viajar, né? E a gente não, a Rosângela, eu não consigo ir em congresso, ela vai comigo já. Você vai ter que viajar, então não passa mais aquele segmento de uma individualidade. Claro, a individualidade nós somos bastante diferentes, mas a individualidade do convívio é quase uma coletividade. Quer dizer, a gente desenvolveu um modelo de vida que é sempre a dois.
Que bonito. Mas ela sempre tendo prazer que eu faça as coisas que eu gosto e da mesma maneira. Olha aí, a declaração de amor voltou. Muito Com bonito, certeza. gente. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês 3 aqui, 4 com a Ana Carolina, né? E dizer que esse episódio, assim, foi diferente, né? Poder conversar com a família, né? E eu tenho certeza que quem tá em casa se divertiu bastante. Agradeço ao Dr. Marcos Mais Schmidt, uma vez, médico, obrigado. endocrinologista adulto pediátrico, doutora Rosângela Schmidt, médica cardiologista, e a doutora Maria Luísa Schmidt aqui, então, junto com seus pais, e gratidão imensa a vocês. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito bom. Foi mesmo. muito divertido com você. E siga sempre o Fala aí Doutor, dê avaliação no Apple Podcast, no Spotify, e dê também o like aqui no YouTube, compartilhe esse episódio para muita gente, né, de repente aí que tá aspirando em medicina, Não é? poder também se decidir, né, Maria Luísa? Com certeza. Até mais. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.